quem chega, trazendo paz, trazendo paz, trazendo paz do Senhor. Seja bendito quem chega, trazendo paz, trazendo paz, trazendo paz do Senhor. Seja bendito quem chega, seja bendito quem chega, trazendo paz, trazendo paz, trazendo paz do Senhor. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, né? Com muita alegria que eu, o César e Davi, né? Acolhemos vocês e acolhemos também você que está na sua casa, acompanhando conosco, com sua família, que vocês possam se ajeitar aí, né? E para a gente poder dar continuidade ao nosso encontro. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme estar com vocês. Muito bem, queremos também acolher não só a Paróquia Divino Pai Eterno, mas também a Paróquia São João Bosco, que acompanha no canal da transmissão, e também aos jovens e demais presentes aqui na igreja. Então, o objetivo desse nosso sexto encontro é família, compromisso com a vida. Nesse sexto encontro, então, nós vamos refletir família, compromisso e com a vida, e também o cartaz da campanha da fraternidade, né? Nosso tema central é esse hoje. Todos estão lembrados, né? Da campanha da fraternidade 2020, que é viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Fraternidade, vida, dom e compromisso. A vida tem seu início na família. Por isso é importante e é necessária, né, a família preparar durante toda a sua vida para assumir um compromisso de gerar, educar, cuidar, desde a concepção até a morte natural. A vida é o dom de Deus, portanto ela deve ser respeitada e também cuidada. Este encontro, então, tem como finalidade fazer uma breve reflexão sobre a questão da valorização e o cuidado com a vida. O texto bíblico que será refletido hoje, né, é o Evangelho de Lucas. É o mesmo texto que dá o lema à campanha da fraternidade. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, hoje nós celebramos o sexto dia, né, em família. Como o César falou, o tema está associado com a campanha da fraternidade desse ano. E o tema central é família e compromisso com a vida. Nesse momento, eu convido a vocês, jovens, quem está nos acompanhando, a Paróquia Divino Pai Eterno, a Paróquia João Bosco, a fazerem um momento de recordação da vida, né? De recordar fatos, coisas que nós estamos vivenciando em nossas famílias, que dizem desse cuidado, desse ver, desse sentir compaixão e de cuidar. Então, que a gente possa pensar um pouquinho sobre como nós temos esse compromisso, como que está esse compromisso nos seios das famílias, né? Como que eu tenho colocado em prática na minha família esse tema do compromisso, não só com a família, mas com a vida desde o nascimento. Quero recordar também, né, a campanha da fraternidade que foi tão tumultuada esse ano, porque no meio da campanha, né, logo no início dela, veio a pandemia. E aí justamente a campanha veio nos desafiar, né? Como a gente cuida das pessoas durante a pandemia. E eu quero recordar então a campanha que nossa paróquia fez de doação de cesta básica, onde nós doamos até hoje
cerca de 1.200 cestas básicas, né? Um projeto de solidariedade, principalmente da Igreja da Alemanha, da Igreja Católica da Alemanha, mas também de várias pessoas aqui em nossa paróquia, que ajudaram com mantimentos e ajudaram também a identificar as famílias que mais precisavam, a identificar na montagem da cesta e também na entrega da cesta básica. Eu trago para esse momento de cuidado, como é difícil cuidar do outro, né? É distante, às vezes, né? E então eu trago para esse momento a nossa forma de celebrar, que é um cuidado com as famílias. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas se o comércio está abrindo, se as pessoas estão, por que a igreja a gente não pode, né? Abrir e tudo. Se quem cuida da vida não pensa nesses detalhes que diz do cuidado, quem é que vai dizer desse cuidado, né? Então, eu trago para esse momento a nossa forma de celebrar, que começou com uma questão da comunicação, um aumento na comunicação na nossa paróquia, as missas sendo transmitidas via canais midiáticos, né? E, aos poucos, a gente foi se adaptando à arquidiocese, de acordo com orientações da arquidiocese, para que a gente possa estar abrindo aos poucos a igreja, né? Isso tudo com muito cuidado. Cuidado conosco, cuidado com as famílias. A família como vai? Meu irmão, venha e responda. Quem pergunta é o Pai. A verdade não se esconda. Vem à igreja, reza e pede o amor que sempre mede quando é hora de doar. Sufocando o seu desejo, vai vivendo no varejo, não é templo nem altar. Vai levando a vida em curso, pregadora de discurso, sem combater opressão. Nada falta, tem de tudo, tem até coração mudo, e demais reparte o pão. A família como vai? Meu irmão, venha e responda. Quem pergunta é o Pai. A verdade não se esconda. Num viver de alegria, dia e noite, de dia, num atento agradecer. Como o pouco que se tem, se trabalha para o bem, sem deixar ninguém sofrer. Coração que se faz templo, mandando bom exemplo de amor puro e profundo. Abra o templo, coração, para que na comunhão se devolva a paz do mundo. Convido agora a todos, também você que está em casa, nós vamos fazer a leitura de Lucas 10, 25 a 37. Aclamemos ao Santo Evangelho. Envia a tua palavra, palavra de salvação, e vem trazer a esperança aos pobres, libertação. Envia a tua palavra, palavra de salvação, e vem trazer a esperança aos pobres, libertação. Tua palavra de vida é como chuva que cai, que torna o solo fecundo e faz nascer a semente. É água viva da fonte
que faz florir o deserto, é uma luz no horizonte, é novo caminho aberto. Envia tua palavra, palavra de salvação, quem vem trazer a esperança aos pobres, libertação. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. O amor é prática concreta. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhes arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou a um lugar, viu e passou adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que estiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo diante do que aconteceu com os assaltantes? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a leitura bíblica que dá sentido ao cartaz, né? É interessante essa leitura, porque no início a gente vê o juiz, né, o doutor da lei, fazendo uma pegadinha com Jesus, né? Meio que testando ele. Então o juiz fala assim: mas Jesus, ele já sabia a resposta, né? Ele era o doutor da lei, então ele já sabia qual era a resposta. E fala assim: Jesus, como é que eu faço para entrar no reino dos céus, né? Aí Jesus fala para ele: e aí, o que você acha? Como que é? E aí ele recorda o Antigo Testamento e fala justamente o que está lá, né? Amar o próximo, e etc, né? Dentre outras coisas. Não, então beleza. Só que o juiz ainda não deu satisfeito. Ele ainda queria testar o juiz. E ele fala assim: quem é o meu próximo então? Né? São só os doutores da lei? São só os judeus que é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí
Jesus, sabiamente, ele responde indiretamente, né? Naquilo que a gente chama de parábolas. Então, ele responde em parábolas e ele começa a contar uma história para responder ao doutor da lei. E aí, não sei se vocês notaram, né? Essa parábola é bem interessante. Uma, porque ele tem a presença do doutor da lei, do levita, e de um samaritano. E a gente sabe, em outras passagens, né, como da samaritana, por exemplo, no poço de água, que os samaritanos não se dão bem com os judeus. Né? É um lugar um pouco afastado de Jerusalém, e eles não se dão bem, os judeus e os samaritanos. A gente vê em outras passagens também, né, essa figura desse samaritano. E aí Jesus fala o seguinte, que num certo caminho, onde passava muita gente, inclusive judeus, levitas, várias pessoas passavam por ali, uma pessoa foi assaltada, despiram ela, a roupa dela, né, bateram nela e fala que estava quase meio morto ali já. E aí vem algumas pessoas passando por ali. E ele fala que um doutor da lei passa, né, e só olhou, passou largo, né? Passar largo é quando a gente dá aquela volta, enfim. Depois vem um levita e também dá uma volta. Ou seja, essas pessoas que deveriam ajudar, que conhecem aquilo que o doutor da lei falou, não ajudaram. Eles conhecem o que deve ser feito, mas não ajudaram. E em seguida, então, vem o samaritano. Né? O samaritano que não era bem visto até então. Ele vem e ajuda o próximo. Aí fala que essa ajuda, inclusive, foi de lá, pegar, vestir, né? Gastou dinheiro com ele, porque levou até o hotel, né? Deu comida para ele, e ainda falou com o dono do hotel. Falou assim, ó, o que ele precisar aí, você pode cuidar dele. Na volta, eu venho e acerto com você. Né? Por que é interessante isso? E aí, enfim, para finalizar a parábola, e aí Jesus pergunta, então, quem é o próximo, né? O próximo é esse que ajudou. É o samaritano, né? Que até então era mal visto pelos judeus e ele que ajudou. Né? E é isso da gente, né? O que isso traz para a gente quando... E aí tem isso, né? Viu, o samaritano viu, sentiu compaixão e cuidou dele. O que é interessante para a gente é que muitos de nós, né? Que estamos já na igreja, que a gente sabe a Bíblia decorada, enfim, a gente não ajuda o próximo muitas vezes. Né? E isso que chama a atenção para a gente, que a gente precisa cuidar desse próximo. E é interessante também que o samaritano não perguntou quem é, aonde morava, qual a idade, né? Se era rico, se era pobre, ele simplesmente ajudou. E isso traz para a gente, inclusive o roteiro traz para a gente algumas questões para a gente muito interessante, né? Que é ajudar a pessoa sem perguntar o porquê, né? Isso é muito interessante. A gente é carregado de preconceitos. Dou alguns exemplos nessa recordação da vida que eu fiz, por exemplo, da cesta básica, né? Muitas pessoas quando foram entregar, mas ele tem um carro na garagem, mas a casa dele é bonita, né? Pode ser que naquele momento ele precise, né? Então, a nossa cabeça é cheia de pré-julgamentos, de afastar, de julgar, né? E aí, Jesus traz isso para a gente, né? Cuida, né? Não pergunta, simplesmente cuida. E aí nós podemos reconhecer também na nossa igreja várias pastorais que cuidam, sem perguntar o porquê. Né? Nós temos aí, por exemplo, a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral da sobriedade, que cuida de dependentes químicos, né? Mas outras pastorais também, a pastoral dos jovens, né? No cultivo não só da evangelização, mas no cultivo também do cuidar do outro, né? Do cuidar do jovem, com aquele também que é jovem. A pastoral familiar, que cuida dessa estrutura nossa familiar, e tantos outros, né? Eu quero trazer também 2 exemplos aqui, como que a igreja cuida dessas pessoas. Uma é a Comissão Pastoral da Terra, inclusive essa semana o Dom Pedro Calzadáliga, né, um dos fundadores da Pastoral da Terra, faleceu. E a Pastoral da Terra cuida, né, das pessoas, dos conflitos do campo, dos conflitos da terra. E outra é o Conselho Indígena Missionário, que cuida dos povos indígenas. Mas não cuidar necessariamente de evangelizar os povos indígenas. É de ir lá e cuidar, né? Independente de que religião ele seja, que costume ele seja, é simplesmente o cuidar daquela pessoa.
E aí o cartaz também traz uma pessoa, um personagem que cuidou muito dos outros, né? Que é a Santa Dulce, né? O anjo bom do Brasil. Simplesmente cuidou. Eu tive a oportunidade de ir na casa dela, onde ela morava na Bahia, e era uma casa simples, simples. E aí ela fez uma promessa. Para quem vai lá na casa, tem a cadeira lá ainda. Ela fala assim, ó, enquanto tiver gente dormindo no chão, dormindo na rua, eu não vou dormir na cama. Então ela tinha uma cadeira reclinável, e ela dormia ali. E aí, já com mais idade, várias pessoas, né, muitas pessoas iam lá e doavam a cama para ela. Ela pegava a cama e levava para a obra social, e dormia na cadeira. Aí outra pessoa doava outra cama. Ela pegava a cama e doava para alguém. Essa foi a questão dela, né? Falou assim, enquanto não tiver uma pessoa, não tiver cama para dormir, eu não vou dormir nenhuma. E dentre outras abdicações que ela fez, né? Ou seja, simplesmente cuidar. E eu quero trazer isso para a gente, né? Como que é esse viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E o interessante é que o samaritano, ele também tinha o que fazer. Porque uma das falas curtinhas fala assim, que quando eu voltar, eu acerto o que precisar a mais. Então, assim, muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas logo agora, como é que eu vou deixar o que eu tenho para fazer para poder ajudar? Né? Então, e fica claro que ele também tinha uma rotina, ele estava passando por ali, e ele, quando ele fala que depois eu volto e acerto o que precisar a mais, significa que ele se desprendeu, né? Ele fez algo. Esse fazer algo que a família, o dom, o compromisso nos chama a fazer algo, né? Mas que eu preciso fazer algo. O que você pode fazer naquele momento para ajudar, né? E esse compromisso com as pastorais, por quê? Uma vez que a gente conhece as pastorais, tem como a gente orientar. Às vezes eu não posso ajudar no momento. É o que aconteceu com a campanha Pão em Todas as Mesas, né? Muitas pessoas procuraram atendimento que a gente não estava fornecendo. Mas, como o César estava num grupo, onde ele conhecia, estava articulado aos vicentinos de outras comunidades, a gente encaminhou. Então, conseguiu encaminhar, às vezes, para o CRAS, né? Até atendimento psicológico. Então, isso tudo é feito quando a gente tem o conhecimento das pastorais que atuam aqui na nossa paróquia, né? E com certeza também na João Bosco as pastorais funcionam dessa forma. Então, a gente precisa fazer essa aproximação, não só com a pastoral que às vezes eu participo, mas de olhar o que aquela pastoral faz, o que a pastoral dos vicentinos faz. E a pastoral da criança? E destacar também o cuidado desde a infância, né? Desde o ventre materno, da mulher grávida, até a da criança quando nasce, né? A pastoral da criança faz toda essa questão do peso, né? De ajuda à família. E depois a catequese, vai indo, né? O vários cuidado. E eu convido vocês a pensar do cuidado dos jovens, dos adolescentes, que vai passando as fases, né? Então, quando o adolescente, a criança se torna adolescente, ele precisa de cuidado. Qual a pastoral da minha comunidade que faz essa questão do cuidado? Quando o adolescente sai da adolescência e vai para a juventude, ele precisa de cuidado. Ele precisa ter um espaço onde ele é acolhido, né? E qual a pastoral da minha comunidade, da minha paróquia, faz esse processo de acolhimento mais de perto? É de estar mais próximo, sabe? Não é no geral, é um cuidado mais próximo. Depois, nós temos a questão dos idosos, né? Qual pastoral? Como que a gente tem cuidado dos nossos idosos nesse momento de pandemia? Porque a gente não pode visitar. Como que a gente tem cuidado? Será que a gente, de vez em quando, a gente pega o telefone, liga para minha avó, que eu não posso ir ver, né? Às vezes, se não mora na mesma casa. Mas como que eu cuido dela? De longe. Então, esses os desafios que hoje, esse tema, ele é muito provocador. Ele nos chama a refletir e não é sentir dor não, viu, gente? Olha a palavra bonita. Essa palavra é maravilhosa. Sentiu compaixão, não é dor.
Não é ver o outro do jeito que ele está e falar assim, mas ele é usuário de droga, né? Como o César falou, essa questão do julgamento ela é muito séria, porque o compromisso tem a ver com eu ir além da lei, é o que Jesus fez. O compromisso, a vida, ela vai além da lei, ela vai além. Quando a lei não defende a vida, então o compromisso tem que defender a vida. Eu preciso, nesse momento, desvincular com a lei, né? Se ela não protege a vida, porque a vida tem que ser, ela tem que falar mais alto, em todos os campos. Então a gente pode refletir várias coisas hoje, no nosso seio da nossa família, e no seio de várias famílias que estão sendo massacradas, que a gente tem acompanhado nos noticiários, dos indígenas, dos povos quilombolas, né? E que a gente possa fazer essa reflexão. Como que eu cuido, né? Agora a gente fala muito que não tem tempo. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de fazer visita. A gente voltou tudo para o seio da família. Se você não tinha tempo de ficar com seu filho, agora você tem, né? Se você não tinha tempo de dedicar a alguma coisa que você queria tanto aprender, agora você tem. O tempo está aí agora. Volta a gente para o nosso seio familiar. É o momento da gente descobrir cada vez mais como cuidar. E como que a gente tem deixado esse compromisso com a vida solto, né? Ou o nosso preconceito fala, mas é porque eu acredito nisso, eu não posso ajudar. Né? É o que eu acredito. Se aquilo que você acredita ultrapassa o valor da vida, então não vale a pena viver. Né? Porque a vida tem que falar sobre tudo, acima da religião, acima de tudo. É o que Jesus fez, né? Em todas as suas conduções. Então é isso, que a gente possa pensar nesse ver, nesse sentir compaixão e nesse cuidar, né? Não é sentir dor, é ver o outro como primeiro a gente vê o ser humano que está ali, né? O dependente químico, a gente não vê a droga primeiro, pelo menos não deveria. A gente vê primeiro a pessoa que está ali, né? E Jesus, quando ele fazia essa aproximação, ele não perguntava, você é o quê? Você fez o quê? Né? Ele não ficava questionando qual que era, né? Mas sim ajudava e se aproximava. Então esse é o convite de hoje, para nós, para você que está na sua casa, para os jovens que estão acompanhando conosco, que a gente faça esse exercício do cuidar, sempre. Viu e sentiu compaixão. Deus quer que a família seja coautora da vida. Por isso, a função de gerar, criar e educar os filhos, contudo, a família deve ter garantias para prover suas necessidades básicas. Alimentação, moradia, educação, saúde, segurança, meio ambiente, entre outros, conforme nos aponta a campanha da Fraternidade 2020. Necessidades que são determinadas na formação integral da pessoa, para que ela tenha equilíbrio emocional, psíquico, afetivo. Devemos pensar numa ecologia integral. A pessoa, ao se tornar adulta e ao assumir a sua vocação de formar outra família, muito provavelmente irá repetir o que aprendeu e viveu em sua casa. Portanto, se ela se desenvolveu no ambiente de uma família nuclear, onde o cuidado com a vida também acontecia, a tendência é que se repita tal modelo em sua nova família. Como diz o provérbio popular, as palavras comovem, o exemplo arrasta. Infelizmente, a cada dia, vemos mais famílias destruturadas, perdidas e destroçadas, onde nem mesmo dos seus conseguem cuidar. Resultado, muitas vezes, da falta de preparo e acompanhamento dos jovens, muitos influenciados pelo modismo e a ilusão do que ter sem compartilhar. O prazer sem compromisso, o que mesmo assim busca o matrimônio. São João Paulo II dizia, a família é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser
convenientemente acolhida e protegida dos múltiplos ataques a que está exposta. O texto bíblico que acabamos de ouvir traz um exemplo de como devemos cuidar da vida, mesmo que o cuidado seja para com um estranho ou inimigo. Um samaritano, ao ver um homem caído e ferido, socorre, se preocupa com ele, perde tempo, gasta dinheiro e mais, não se importa com os condicionamentos históricos entre samaritanos e judeus, pois eram inimigos. Jesus usa essa palavra para afirmar que para Deus não há diferença entre seres humanos. Todos somos filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos uns dos outros. Assim, o cuidado com a vida supera qualquer barreira. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Poderíamos citar inúmeros exemplos onde pessoas cuidaram da vida de outros, em nossas famílias, amigos e lugares distantes. Santa Teresa de Calcutá é um exemplo universal. Igualmente, lembramos da nossa Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom do Brasil. Consumiu-se cuidando da vida, especialmente da vida dos mais pobres. A misericórdia diante de uma vida em situação de necessidade e a verdadeira face de Deus. Queremos convidar agora você na sua casa, faça o seu pedido de prece, e alguns jovens que estão aqui, além dos que estão vindo, se outro jovem também quiser, faça a sua prece, né, o que você pode fazer a sua súplica a Deus nesse momento. E a cada pedido, nós vamos responder: atendei, Senhor, a nossa prece. Sim. Frente ao nosso próximo, que sofre por causa das injustiças dos homens, rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, ajude-nos a nos manter fiéis aos ensinamentos de Deus Pai, que nos ensina que a vida é o dom de Deus e que não temos poder de decidir quem deve viver ou morrer. Rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, pedimos, ilumine os nossos governantes a criarem leis em favor da promoção da vida e não favoreçam em prol do aborto, eutanásia e de tudo que atenta contra a vida. Rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Faça você também em casa a sua prece, o seu pedido. Então, diante disso tudo que a gente conversou hoje, né, partilhou um pouco, é o momento da gente firmar um compromisso, né? Diante de tudo que a gente conversou, da parábola, de tudo que nos diz também, né, o nosso ser, o que a gente, como que a gente se sentiu tocado diante desse evangelho, qual que é o nosso compromisso, né? Como que nós podemos ajudar de forma concreta nosso seio familiar, essa questão do dom e compromisso com a família, do cuidado, né? Como nós estamos vivendo um momento de pandemia, como que a gente pode cuidar da criança, como que a gente pode cuidar dos idosos, né? Que é a provocação que a gente fez antes. Então, visitar a gente não pode nesse momento, né? Nós não somos convidados, ao contrário, é estar em casa, que é um movimento de cuidado com o outro. Então, que a gente possa ligar, né, para os nossos pais, quem não mora com os pais mais, né? Os nossos avós,
fazer esse exercício de estar mais próximo, arrumar outros meios, a gente está próximo, né? Fazendo esse compromisso de cuidado com... Não, porque esse momento de pandemia, ele pode nos levar à depressão, né? Não só o idoso, mas a criança também, que está num desafio aí novo de aprendizagem, uma nova forma. Então, que a gente possa fazer esse exercício de estar, se está dentro da minha casa, de estar mais próximo a essa criança, a esse idoso. E se eu não estar dentro da minha casa, uma forma de fazer é eu ligar, né? Fazer a ligação, manter o contato telefônico, ou até mesmo a gente voltar às épocas antigas, né? Escrever uma carta, se estiver muito longe, né? E fazendo esse compromisso. E você pode pensar também, qual outra forma que a gente pode encontrar nesse momento de cuidado com toda a fase da vida, né? Desde a infância até aos idosos, e como que eu cuido? Então, com muita alegria, né, e disposição, ousamos dizer então: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Mal pastores nos dias de sombra, não cuidaram, o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Então, agora nós vamos para a nossa bênção final. E a gente já gostaria de agradecer, né, César? Pela oportunidade, agradecer aos jovens presentes, ao coral, a todos que estão nos ajudando, a comunicação, né? A você na sua casa, Paróquia Divino Pai Eterno, Paróquia São João Bosco, que estão acompanhando conosco essa Semana da Família, e que cada vez mais a gente possa fortalecer esse vínculo com as famílias. Pedimos ao Pai que envieis sobre esses seus humildes filhos e filhas a graça da obediência e perseverança nos vossos ensinamentos, e que a mãe do nosso Redentor, vosso Filho amado, Jesus, seja nossa eterna e incansável intercessora. Amém. Pedimos finalmente que derramei vossas abundantes bênçãos sobre todos nós, e possamos sair em missão mundo afora, dando testemunho de vós. Amém. Estamos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E viva as nossas famílias! Viva! Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão
Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.